você tem que dar uma atenção, sim, uma prioridade, sim, para Libertadores, né? Então não vai ser fácil. A prioridade que foi falada, eu sempre entendi dessa maneira, em relação à Copa do Brasil. A Copa do Brasil acabou, o Flamengo está fora. Eu acho que no domingo ele tem condições de colocar um time bom em campo, como colocou contra o Atlético na Copa do Brasil, contra o Inter, que não deve ser completo, deve ser um Inter misto também, né? E colocar a força máxima na quarta-feira. O que eu entendo? Na linha do que o André falou, a Arrascaeta não jogou esse último jogo, joga os dois. Jorginho ficou fora contra o Mirassol suspenso e fora do jogo contra o Atlético lá atrás, né? Então, joga os dois. E vamos em frente. E aí, a Royal não tem condição e tal, vai o Varela. Zagueiro, aí é complicado, porque ele não usa os garotos. Então, não sei como vai ser. Lateral esquerdo, ele tem duas opções para descansar o Alexandre, que deve ser o titular de novo contra o Internacional na quarta-feira. No meio-campo, então ele vai com o Everton Araújo e o Jorginho. E aí ele tira um pouco o Alan. Como é que ele faz? Ele vai ter o De La Cruz na quarta-feira, mas não deve começar jogando. Ele pode começar com o Carrascal, se estiver treinando bem. Ele tem o Saul. Ele pode começar com o Cebolinha. Ele pode começar o jogo com o Pedro dessa vez, já que o Bruno Henrique foi titular no jogo passado. Ele tem várias opções. Ele pode descansar o Plata, que não jogou bem na quarta-feira, mas vinha atuando bem e tem jogado todas as partidas. Ele tem condições de montar um time forte para domingo, contra o Inter, que não deve ser titular, e na quarta-feira colocar a força máxima. É isso que ele tem que fazer. Qual é a minha força máxima para quarta-feira? É essa aqui. Quem pode jogar os dois jogos? Esse. Joga os dois. Quem não tem condição, os demais eu monto aqui o time e vai para cima. Depois ele vai jogar só na segunda. 5 dias depois contra o Vitória. 5 dias depois. E no Maracanã, né? Maracanã. E depois ele tem mais e depois tem uma semana dias até o jogo contra o Grêmio. Então acho que é Maracanã também. Também é Maracanã. Então tem depois vem data FIFA. Então é um momento interessante nesse aspecto. Dá para administrar bem. Eu acho que ele tem muito mais peças para jogar do que o Roger. Não tem comparação. O Roger está em mais dificuldade, que ele precisa no domingo. Joga em casa, vai botar qualquer time. Tem que tentar vencer o Flamengo, tentar enfrentar o Flamengo, mesmo não sendo a prioridade, mas guardando todas as energias possíveis para quarta-feira para tentar virar um jogo que ele está perdendo. A situação do Roger é muito mais complicada do que o Felipe Luiz, do ponto de vista da estratégia para esses dois jogos, na minha visão. E ele pode utilizar esse jogo também, Mauro, para fazer alguns testes pensando na quarta-feira. Vou dar um exemplo aqui, é só exemplo mesmo. De repente é um jogo bom no Brasileiro para eu botar o Saul de segundo homem para ver como é que ele se comporta visando a partida de quarta-feira. Ou o Carrascal, o Arrascaeta joga na quarta, né? Mas de repente o Carrascal ganhando mais minutagem para fazer um teste para de repente jogar com 2 meias, sei lá. Ele pode também utilizar essa partida para fazer alguns testes pensando na quarta? Eu acho que ele não vai fazer teste para quarta-feira, não. Quarta-feira ele sabe o que ele vai fazer. Quarta-feira ele já sabe o que vai fazer. Domingo ele tem que pensar em ganhar o jogo. Ele vai pegar um Inter misto, provavelmente. Tem que pensar, eu tenho que ganhar desse time aqui, eu sou líder do campeonato. Domingo esquece a Libertadores, eu tenho que ganhar. Eu penso assim, quem eu não posso usar domingo? Ei, ok, tira do jogo, põe no banco, nem no banco. Isso aqui é para quarta-feira. Quem eu tenho? Esses aqui, vou montar. O melhor possível. É isso que ele tem que pensar. E ganhar esse jogo. Para manter a liderança do campeonato. E depois que terminar o jogo, começa Botafogo e Palmeiras. Isso que eu ia falar, ainda tem um confronto direto ali pela briga, se ele vence o jogo, ele joga pro Palmeiras uma responsabilidade de ganhar fora de casa. Uma rodada que não é mole não, hein? Pra ninguém. E o Cruzeiro segunda pega o Mirassol no interior de São Paulo. Então, eu acho que é isso. André, eu vou querer a tua opinião, você já começou a falar sobre isso, pedi para o Felipe botar a coluna do André, galera, para quem não sabe, o André escreve coluna, tem matérias minhas, matérias da Lara Bolzão lá no nosso site, tá? O link está aqui na descrição da live. E o André escreveu a coluna aí, ó, Libertadores não é Copa do Brasil, deve ser tratada como prioridade pelo Flamengo. Fala um pouquinho, André, dessa escalação para o Brasileirão. É isso, né? Quer dizer, até respondendo as pessoas que falaram aí, poxa, você fala que não pode poupar no brasileiro e tal. Pode. Para jogar Libertadores. Para jogar Libertadores, sim. A questão do Flamengo no brasileiro é aqui, ó, a mentalidade. Não tem a ver exatamente com escalação. Mas num jogo de Libertadores que você teve a vantagem mínima no primeiro jogo,
você tem que dar uma atenção, sim, uma prioridade, sim, para Libertadores, né? Então não vai ser fácil, né? E, então, para domingo, você não precisa poupar todo mundo. Até escrevo na coluna sobre essa questão do Jorginho, do Arrascaeta, né? Que eles podem jogar, mas outras coisas você faz, né? Você dá minutos a quem de repente está precisando e tira minutos, né? Tira o jogador que já está com minutos demais, né? E acho que o maior exemplo é a zaga. Acho que, porra, cara, se o Danilo não puder, provavelmente não vai poder, né? No domingo, só vai poder retornar na quarta. Aí na quarta também não dá para botar ele de início no jogo, então ficou um tempo sem jogar, né? Mas domingo podia, né? Sei lá, um João Vitor, um Cleiton, não os dois juntos, mas um só, né? Para dar um descanso para esses zagueiros, cara. Nossa, esses zagueiros do Flamengo, assim, não é só a parte física, cara, a parte mental também desses caras devem estar. Cara, eles são pilares do time. Os caras têm muitas atribuições no jogo. Ainda mais com essas baixas na função ali de volante do Pulgar e do De La Cruz, né? Tudo bem, o Jorginho entrou muito bem, mas mesmo assim, muitas vezes eles têm que fazer a função que era dos volantes, na saída de bola, de qualificar, de fazer a bola chegar rápido numa entrelinhas ali para o Arrascaeta, para um Plata. Nossa, é muita coisa que o cara tem que dar conta no jogo, os dois Léos. Então acho que eles já estão merecendo que sair de um jogo, pelo menos um, né? E de repente até fazer uma jogadinha, digamos assim. O João Vitor joga uns 90 minutos, o Pereira joga um tempo e o Léo Ortiz o outro. O Léo Ortiz faz o lado esquerdo da zaga ali tranquilo, porque pelo menos 45 minutos para dar um refresco para eles, acho que seria importante. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.